Ok. Boa noite. Boa noite. David Amelech, a gente está no meio das guerras dele. A gente viu a última guerra que ele fez foi contra Aram. Lembrando aonde Lavá, no arameu, ele morou. Por que eu estou falando disso? Porque quando ele foi atacar, eles falaram, não, a gente é amigo, a gente fez um trato. Eles só lembram isso na hora que a gente vai atacar. E aí, eles não tinham trato nenhum, eles já tinham quebrado todos os tratos, e David Amelech teve uma vitória formidável. No caminho, ele precisou passar por Edom, e os edomitas não quiseram colaborar, então na ida eles varreram uma parte deles. Não tinha muito tempo, então só para eles poderem abrir o espaço terrestre, não aéreo na época. E aí David Amelech, então ele conseguiu passar por lá. E ele agora, na volta, ele tem que acertar as contas com Edom. Ele foi até o destino, resolveu o que precisava. Agora, na volta, ele acerta as contas. E ele acaba matando nessa guerra 12 mil soldados. Ele derrota Edom. Tem outras opiniões que dizem que são 18 mil soldados. Cai. E aqui tem uma coisa curiosa que é o seguinte. Quando Hashem, ele prometeu a terra de Israel, ele fala para a gente que é a terra de quantos povos? É uma terra de 7 povos. Hiti, Emori, Prisi, a gente fala na reza. Então, a princípio, Yoshua ele conquistou essas 7 terras, não por completo, porque a conquista dele não foi total e absoluta, porque algumas algumas das terras ele deixou para que cada tribo elas concluíssem a conquista, e aí eram batalhas constantes, vai, perde, ganha, fora que, a cada tanto, os vizinhos que estavam em volta, Filistim, etc., eles acabavam, Moab, eles acabavam invadindo e roubando nossas terras. Está escrito que quando o Mashiach chegar, a gente vai ganhar mais 3 terras mais 3 povos. O nome dessas três povos pertencentes a essa terra chama Kini, Knizi e Kadmoni. Kini, Knizi e Kadmoni. Isso vai acontecer quando o Mashiach chegar. David Amelech, ele, nas conquistas dele, ele parcialmente conquistou essas 3 cidades. E quase que ele vira Mashiach. Nas profecias de Bilam, quando ele está falando o que vai acontecer no futuro com Israel, ele faz uma alusão ao rei Davi e uma alusão a Mashiach. É muito próximo do outro. Tanto é que Mashiach, ben David. Se desse certo, se a gente merecesse, Davi já engatava e já ia ser o Mashiach, literalmente. Então, ele, não só como teoria, mas até em termos práticos, ele até chegou a conquistar, bateu na trave dessas 3 terras que seriam apenas no futuro. E aqui tem mais um detalhe interessante sobre a vinda de Mashiach. Quando a gente fala da vinda de Mashiach, a gente, primeiro, sabe que esse é um alicerce da Torá. Aí se pergunta, mas onde está escrito Mashiach na Torá? Aonde está escrito? Torá não, só no Tanar. A palavra Mashiach, então no Nar, nas escrituras dos profetas, está muito explícito. Mas na Torá não está explícito. Mas tudo bem, muita coisa na Torá não está explícito. Certo? A maioria do judaísmo, quase todo, não está explícito na Torá. Você precisa deduzir. Mas você tem 3 lugares na Torá que fazem alusões ao Mashiach. E não é uma alusão distante, é uma alusão direta de qual os sábios eles extraem de lá. Uma alusão lá em Midrash é uma alusão mais distante, digamos assim. 3 alusões diretas. Indiretas tem dezenas na própria Torá. Por exemplo, Az Yashir Moshe. Então, cantará Moshe no futuro. Peraí, cantou. Você tem que dar, vocês vão dar a terumá para o Aaron. Terumá é o presente que você dá, mas você dava esse presente só em Israel. Aaron nunca entrou. Então, como que eu vou dar para o Aaron? Aaron é só um símbolo. Não, mas Aaron, ele mesmo, quando Mashiach chegar, você vai dar para ele. O Talmud traz várias provas, mas provas direto, digamos assim, não só pequenas alusões, são 3 da Torá. Uma delas é das profecias de Bilam. Nessa profecia, quando você lê, depois que ele tentou amaldiçoar e não conseguiu, ele abençoou, depois que ele já ia se aposentar, ia embora,
ele vira para o Balaque e fala, olha, deixa eu só te contar o que vai acontecer no futuro. E a Torá faz questão de registrar essas profecias. Tanto é que ninguém estava lá para contar. Então a Torá vai lá e registra dizendo, eu, Hashem, estou aqui para atestar essas profecias. E é uma linguagem poética. E tem formas diferentes de interpretar. Mas uma que o Rambam ele traz é baseado nessa daí, que ele pega cada versículo dessa profecia e cada versículo ele divide em dois. Então, quando ele faz uma alusão que virá uma flecha, destruirá seu inimigo, né? Os inimigos de Israel. Então, se refere ao rei Davi. E aí vai destruir todos os filhos de Moab. Aí esse é o Mashiach. Cada versículo, a primeira metade dele se refere a Davi, a segunda metade a Mashiach. E assim ele vai fazendo a descrição. Essa, conforme o Rambam, é uma das alusões, das provas de Mashiach da Torá. Precisa estudar dentro para entender exatamente como que é essa prova, mas vem dessa profecia. Então a gente falou aqui dessa conquista de Edom, dos povos que estavam em volta, etc. Tem mais um lugar aonde talvez é a prova mais forte, mais importante da vinda de Mashiach. Qual que é a prova? Que na verdade Deus ele ordenou Moshe Rabbeinu a fazer aquelas cidades de refúgio. Quantas cidades de refúgio Deus mandou ele fazer? 3 mais 3. Tem um lado, no Jordão tem... Boa. Shesh areis, são 3 e 3 ou 6 e 3? Não, 3 e 3. São 3 e 3, eu acho. Bom, Moshe Rabbeinu em vida, ele separou 3 cidades de refúgio. O que é a cidade de refúgio? Quando alguém, Deus nos livre, matava alguém sem querer, precisava sair fugindo, precisava escapar para uma cidade de refúgio. Então, ele separou 3 em vida. E em Israel, exatamente, tá certo, são 6. Em Israel, quando entrassem, teriam que separar mais 3 cidades de refúgio. Tanto é que a pergunta é, por que Moshe Rabbeinu ele colocou 3? Ainda não, elas não funcionavam. Só passou a funcionar depois que o povo entrou lá. Mas Moshe Rabbeinu falou, o que eu posso fazer de mitzvah, eu vou adiantar. Não funciona ainda, mas já está aqui. É que nem o Beit HaMikdash, ele queria já adiantar o expediente no que puder. Outro detalhe interessante, peraí. Você tinha 2 tribos e meia que moravam do lado leste do Rio Jordão. E o resto morava do lado oeste. Qual que é a proporção? Não são 3 e 3. Talvez deixa 1 e 5. E, na verdade, a incidência lá era muito maior de crimes desse tipo. Então, por isso eram 3 e 3. Coisa curiosa. Talvez por estar fora de Israel, etc. Ok. Mas, ainda você tem mais uma mitzvah. Uma extensão dessa mitzvah, que a Torá faz nas seguintes palavras: Ve'im yarchiv Hashem elokecha et gvulcha, ve'astavti lecha od shalosh harim al shalosh ha'ele. Quando Deus expandir para você os seus limites, as suas fronteiras, você deve colocar mais 3 cidades de refúgio. Então Moshe colocou 3, entraram em Israel mais 3, aí vem a Torá e diz, quando eu expandir o seu terreno, vocês vão colocar mais 3, uma mitzvah da Torá. Quando aconteceu essa mitzvah? Não aconteceu. Então você tem uma mitzvah da Torá atrelada unicamente à vinda de Mashiach. Todas as mitzvot da Torá... Calma, então, boa, tudo bem. Boa colocação, mas vou elaborar. Mas todas as mitzvot da Torá, a gente fala, hoje eu não consigo fazer mitzvah korban porque não tem Beit HaMikdash. Mas eu já pude alguma vez cumprir essa mitzvah. Quando tinha Beit HaMikdash, na época de Shlomo. A mitzvah que eu nunca pude fazer é essa mitzvah, da expansão. Aonde vai ser? Nessas 3 terras que Davi HaMelech, como se fosse, conquistou um pouquinho e não ficou por pouco tempo. Então, o fato é, historicamente, nenhum dos profetas que a gente leu, que a gente estudou, fizeram essa mitzvah. Espera aí. Moshe Rabbeinu queria entrar em Israel para poder cumprir as mitzvot. Yoshua entrou assim que ele podia. Foi lá cumprir as mitzvot. Davi HaMelech, assim que pudesse, já ia construir o Beit HaMikdash. Então, por que ninguém fez essas? Porque, na verdade, era um território específico sobre o qual eles tinham a tradição oral de Moshe Rabbeinu. Qual era esse território? Você precisa ter as condições para poder fazer essa mitzvah. Então, as condições é ter essas terras. Não teve até hoje. Quem vai ter? Quem vai conseguir? Quem vai ser o próximo capaz de fazer isso? Não vai ser os Estados Unidos. Não. Certo? Nem que o Trump ganhe as eleições. Não vai ser. Então, vai ser o Mashiach. Então, você tem mais um detalhe interessante em relação ao Mashiach, e não só que é uma profecia
importante. Existe uma mitzvah da Torá que nunca foi realizada e ela está atrelada e dependente da vida de Mashiach. Não só que hoje estamos no Galut, estamos fora do nosso local, não consigo fazer a mitzvah, mas eu nunca pude fazer essa mitzvah. Então, mais ainda a importância na fé de Mashiach, que ela é atrelada a uma mitzvah, não só como uma promessa, é o cumprimento de uma mitzvah, como se fosse colocar tefilim. Então, isso reforça ainda mais a esperança pela vinda de Mashiach. E só ele que vai saber? Não tem aquela mitzvah que também dizem que nunca ocorreu, que é o Ben Soré, o Moré. Aí é uma mitzvah, uma mitzvah, não ocorreu pelo seguinte. Não. A mitzvah do Ben Sorero Moreu, a Iranidachad, etc. Então, essas mitzvot são mitzvot circunstanciais. Tem uma mitzvah da Torá de dar um divórcio. Você já deu para tua esposa? Não. Uma mitzvah? Não, mas se precisar... Boa. Então, se precisar, que você faça através do divórcio. Então, se precisar, tiver um filho, parará, você vai lá. Mas aqui a Torá está dizendo, olha, se Deus está dizendo veim, na verdade significa quando, quer dizer, vai ter. Deus está te prometendo, vai ter. Então, não é uma mitzvah circunstancial. Não. Eu preciso ter as circunstâncias adequadas para poder cumprir. Assim como para eu poder botar tefilim, tem que estar de dia. Sim. Tem que ser homem. É assim por diante. Para eu ler na Torá, precisa ter 10 homens. Precisa ter as circunstâncias adequadas. Mas é uma mitzvah que eu tenho que ir atrás dela. Tenho que tentar botar o tefilim. Eu não tenho que tentar fazer questão de dar um gueto. Entendeu? É uma mitzvah circunstancial. Então, as que não aconteceram até hoje, por uma questão que era uma mitzvah pontual circunstancial. Essa é uma mitzvah, não é circunstancial. Você tem que fazer ela. Você precisa ter a oportunidade de fazer ela. Então, essa oportunidade nunca aconteceu. Sabe, que também não sabe. Kini, Knis e Kadmoni seriam, na verdade, onde era Edom, Amon e Moab. A gente tem um mapa onde seria Edom, Amon e Moab. Do outro lado do rio. Do outro lado do Rio Jordão, mais para o sul. Seria Egito? Jordânia. Não é Egito. Não. Seria Jordânia. Jordânia, você falou. Essa cidade de Arama é na Síria. No norte, não é? Jordânia e Síria. Tem Aram Sova. Aram Tsova. Aram Sova. Sefa. Vai ver que o Mashiach é Sefa, então. Vai trazer as origens já. Não tem dura Aram Sova. Sim, Aram Tsova. Mas Aram Naraim, Aram Tsova, que foi a última derrota que ele fez, exatamente. Sim. E agora, David, então, partindo para o próximo ponto, David Amelech, então, ele está cada vez mais ganhando moral. E agora a moral perante todos os povos, e ele realmente está sendo... ele já era o rei, mas aqui tem um ponto da ética judaica, que a gente sempre segue a ética judaica no padrão mais alto possível. A gente está vendo como funciona. A gente, infelizmente, prefere morrer do que matar desnecessariamente um que parece não ser inimigo, vamos dizer. David Amelech, depois de todas essas conquistas, ele foi lá e pediu para o seu general que fosse atrás de todos os corpos que eles mataram e enterrasse. 12.000. Minafar bata, belafar tashuv. Você veio do pó e volta ao pó. Adão não era judeu. Estou falando. Adão não era judeu. Ele veio do pó e ao pó voltarás. David Amelech se preocupou que aquele que veio matar ele e ele matou, ele possa ser enterrado. Porque agora que ele não oferece mais perigo nenhum, não estou dizendo para você levar ele no hospital, lá no Maimônides ou lá e tratar ele. Não. Primeiro você garante que ele não é mais neutraliza ele. Com uma bala na cabeça você neutraliza ele. Aí, depois que ele não é mais, não oferece perigo nenhum, não ameaça, então ele volta, na verdade, ele é um reflexo, ele foi criado à imagem de Hashem. Então você tem agora... Não é uma obrigação nossa atual, mas a moral do rei Davi em especial era um nível mais elevado possível. Ele fez questão de pegar esses inimigos e dar na verdade tem mais um lugar que na Torá, na verdade, tem uma alusão a isso. Não só do Adão, mas até mesmo de inimigos do povo de Israel. Está escrito que os egípcios, quando eles perseguiram o nosso povo, alguns deles está escrito Salaluk ofer de Maimadirim. A gente fala isso no cântico do Azi Ashir. Significa
diz a Urash, os comentaristas, e daqui a gente aprende que a terra os cobriu, debaixo do mar, que eles tiveram o mérito de serem enterrados. Por quê? Porque em determinado momento eles falaram, Deus é o tzadik, e a gente é, o próprio Paró falou, Evani vami Ereshaim, e eu, meu povo, são Ereshaim. Na última hora, no último instante, já estava se afogando, tá bom. Ele falou que Hashem é tzadik, só isso já deu para ele o mérito dele poder ser enterrado. Então, mesmo para um goi, para o não-judeu, é uma obrigação que ele seja, volte para o povo. Não deve? Agora, um Yehudi de jeito nenhum. Se o não-judeu está sendo cremado, não é teu problema. A gente não está no nível de David Ameller de se preocupar a esse nível, mas o correto é ser enterrado. O Yehudi também não pode cremar um... Não, de jeito nenhum. Não é o Yehudi que não vai cremar ninguém. Cremar um goi. Não, de jeito nenhum. Então, ele poderia enterrar? Ele poderia enterrar o óleo? Sim. Por que não? Aqui, tá David Ameller, mandou enterrar. Acabamos de ver. Que enterra os caídos. Sim. Ok. Mesmo o inimigo. Ezequiel, né? Não. Ezequiel tem uma profecia que vai... Ezequiel é Ezequiel, não é Ezequiel. Ezequiel. Quando chegar o final dos tempos, né? Vai demorar 7 meses para enterrar os nossos inimigos. Essa é a frase que ele traz lá? De tanto que vai ter. Assim. Não é da Haftará de Sukkot, não sei o quê. Vai demorar 7 meses. Você acha que é da Ok. Haftará de... Tá bom. do Shabbat? Mas quando a gente fala das profecias, não necessariamente elas têm que ser interpretadas literalmente. Quando a gente fala, por exemplo, que vai ter uma guerra, a gente espera, que vem do norte, ou a guerra do fala Gog também. Magog, por exemplo, não precisa ser uma guerra física, pode ser uma guerra filosófica. Então, quando a gente trata das... Então, você vai pegar e contar ao pessoal, ó, então, o pessoal vai achar que a gente é daqui do jihad também, querendo falar que todo mundo que não é dos nossos vai morrer. Então, não necessariamente vai ser literalmente isso que vai acontecer. mas O que a gente quer, o que a gente quer realmente é que todo mundo detaque no Olam Malchut Shindad Yud, e todo mundo, o mundo inteiro vai servir a Hashem. Pode ser, tem alguns que realmente não vão ter chance. Eu estava vendo o próprio Beit HaMikdash, as profecias, não se sabe se ele vai cair do céu, se vai ser o portão que vai vir da terra. Cair não, se cair do céu ele quebra, mas acho que vai ser recolocado. Tem várias, você tem o Nachmanides de um lado, o Maimonides de outro. Eu expliquei outro dia no Yom Tov, a gente explicou. Bom, vamos lá. Próximo ponto que os sábios trazem para a gente, uma coisa muito interessante, que o David Amelech, na sua época, ele cunhou uma moeda. Era muito comum, quando você quer se impor como rei, se colocar como rei, uma das coisas que você fazia, você muda o nome da capital, para o teu nome, o nome do teu reinado, e a moeda corrente você vai colocar em teu nome, ou com alguma coisa, com a tua foto. Até hoje você tem as fotos lá no dólar, etc. Do Brasil é perfeito, são animais, né? Uma tartaruga. Não falei nada, é perfeito porque Brasil tem muita, muita fauna. Não tem molusco? Uma pergunta bem Era só isso, só. Então, o David Amelech que ele fez. Normalmente, quando alguém fazia, era uma ideia de se estabelecer, de se afirmar. David Amelech, ele fez, mas não para se afirmar, muito pelo contrário. Ele fez porque precisa fazer o shekel, não precisa fazer se agora eu estou com tantos países, vamos agora fazer uma União Europeia. Foi o que ele fez, vamos fazer uma moeda única. Ótimo. Mas, o que ele desenhou nela? Não foi a sua cara, nem uma alusão à sua cara. Foi, por um lado, um pastor, e do outro lado, uma coroa. O que significa isso? Uma torre. O que significa isso? Às vezes, quando a gente sobe na torre, a gente fala, opa, esquece de todo mundo, agora eu sou o manda-chuva. O orgulho sobe na cabeça. Ele reconheceu a posição dele, que ele está em cima da torre. Ele é o rei de Israel, porque Hashem colocou ele lá. Mas ele, por ele, continua sendo aquele pastor que Hashem foi lá e chamou ele. Então, esse é o papel do rei Davi. Aqui acho que tem uma mensagem muito linda, que nós temos duas frases contrárias. Uma frase que diz, Ve'anochi afar va'efer. O Avram Avinu, quando ele vai confrontar Deus para não destruir a cidade de Sodom, fala, olha Deus, quem sou eu para te confrontar? Eu sou pó e cinzas. O que quer dizer pó e cinzas? Quando eu era pequeno, o Nimrod me jogou na fornalha, era para eu ter virado cinzas. Quando eu fui lá lutar contra os 4 reis,
eles já teriam me transformado em pó. Mas olha Deus como você é bom. Então, era uma linguagem de humildade. Eu sou como pó e cinzas. Por outro lado, existe uma frase que se diz, cada Hayav Adam Lomar, Bishvili Nevorah Olam. A pessoa deve dizer, o mundo foi criado para mim. O mundo inteiro foi criado para mim. Parece uma frase um pouco pretensiosa. Essa é megalomania. O mundo foi criado para mim. Então, qual delas eu preciso? Então, eu preciso andar com duas cartas no bolso, uma em cada bolso. Eu preciso saber quando tirar cada uma delas. Então, vou dar um exemplo. Venha fazer uma mitzvah. Quem sou eu? Não é para mim essa. Sou muito humilde. Venha comprar um carro muito chique. Oh, esse é meu. Tá certo? Então, as tuas cartas estão invertidas. Quando é para te dar cavalo, você é o cara, fiz a minha missão, fiz o que Deus pediu de mim, eu não sou ninguém. Quando é para você assumir o papel e assumir a responsabilidade de fazer aquilo que a Hashem quer de você, você não pode falar quem sou eu. Imagina se um soldado nosso lá vira em Gaza, quem sou eu? Quem sou eu já tomou uma na cabeça. Então você tem que ter aquela coragem. E a gente precisa ter as duas cartas, Bishvilin e Braulam, para mim o mundo foi criado, ou seja, tudo o que está acontecendo, o mundo inteiro tem que enxergar que a minha ação é aquela que vai fazer com que a balança vai pender para um lado ou para o outro. Então o mundo inteiro, tudo o que aconteceu, o que vai acontecer, depende de mim. Não vai? Estão apostando em você. É o último chute de pênalti no final da Copa do Mundo. É só um chute, uma bola, do gol, que diferença faz? Não. Isso aí vai fazer toda a diferença. Então, essa é a mitzvah que está nas nossas mãos. Quando é para questões de ego, etc., aí você lembra que você é só pastorzinho. É isso que o Davi da Melech ele colocou para lembrar todo mundo. Então, não é só para lembrar ele, a humildade dele, olha quem eu... Você poderia interpretar de outra forma, né? Olha quem eu fui, olha quem eu virei. Ó, pastorzinho, galguei no... Não era isso. Ele queria, na verdade, dar uma mensagem para o povo de como a gente tem que... Uma torre, um desenho de uma torre. Migdal David, na verdade, Migdal David. Hã? Não, a torre a gente já tem já do começo de Babel, que a gente falou, nascer lá no Shem. Vamos fazer para a gente um nome. A ideia de uma torre é uma presença. Você se colocar. Fala. E essa imagem é a mesma lição para nós todos, né? Porque é muito importante a gente também não esquecer de onde a gente vem. Sim, sim. Também não esquecer as nossas origens. Não importa onde a gente esteja. Exatamente. Boa. Aquela história que o senhor traz no livro, que a humildade de um determinado sábio botou fogo no ventre da humildade. Sim. Então, por isso eu falei, o Rebbe traz a explicação de Rav Zachariah ben Abkudas. Então, a famosa passagem lá de que a gente lê em Tisha B'Av, quando aquele rei, o imperador, ele mandou o carneirinho para ser ofertado no templo, toda a história que lembra os detalhes, mas no final iam ofertar e Rav Zachariah ben Abkudas falou, não, mas tá aí, vão dizer que a gente ofertou. E aí o Talmud conclui e diz, por causa da humildade dele, o templo foi destruído. Por causa da humildade? Peraí, Moshe Rabbeinu era humilde, é uma virtude. Depende como. Na hora que você tem que agir, tem que ter a coragem, você não pode ser humilde. Você tem que ir lá, entender que a Hashem está esperando que você age. Se você é humilde na hora errada, esse é o começo do gaduto. Isso é o Kurban. Então, por isso, eu tem que saber tirar a carta na hora certa. E a gente tem a tendência de mostrar a carta na hora errada. Tem uma coisa muito interessante, de que quando alguém vem te chamar para ser Hazan, por exemplo, que seria como se fosse um kavod, escolhemos você como nosso líder das rezas. Poxa, deve ser que eu sou um cara espiritualizado, né? Então, a orientação da Halakha é você recusa de primeiro. Você recusa de segunda. Na terceira, você vai. Se for um rabino, alguém mais importante que te pediu, então você aceita mais por... Ele pediu, eu vou ir. Não é porque... Mas se é uma coisa entre nós, a turma, um pediu, então eu não. Beleza. Agora, se tem, por exemplo, um Hazan, que no meio da reza ele passou mal. Ele saiu. Nessa hora você não pode falar, eu não. Quem sou eu? Não. Estamos sem Hazan. Vai lá, corre e faz. Assume. Não, quem sou eu? Quem sou eu? Você está deixando o público esperando. Então vai lá e resolve. Então, essa é a situação da gente entender que quando é para assumir uma responsabilidade, você assume. Quando é para ganhar um cavalo, você pode ir para o final da fila, não tem problema. Também dizem que
quando alguém chama para ir à Torá, tem que não precisa, não é para correr. Tem que falar quando mostrar que está Já te chamou, você tem que ir. vendo, ou pode parar. Não, acho que tem que Você tem que ir, tem que ir rápido, para mostrar que você quer ir. Aí tem uma pessoa casada, né? É razão, isso é para razão. Hoje de manhã. Hoje de manhã. É verdade. Hoje de manhã. A avó falando me mata. É, e aqui o Midrash traz passagens famosas da Guimará, como que era a rotina da vida Melech. Então você pode imaginar que um rei de Israel, qual que é a rotina dele? Qual que é a rotina dele? Tomar café. Senta, toma um café, vê as notícias, o que está acontecendo, né? Aperta o botão, chama lá o cara para Distrair. abanar um pouquinho, distrair, bobo da corte. E, literalmente, esse era o modelo que o próprio Guimarães traz, esse era o modelo de reinado que havia na época. Ele diz, todos os reis do mundo, eles estão fazendo festa, estão aproveitando do poder deles. E eu estou aqui justamente fazendo o contrário, servindo o povo. A ponto que ele não dormia mais do que, aqui ele traz, com alguns segundos, tem uma floquet, quanto tempo era exatamente, mas o máximo que ele dormia dentro das 24 horas era meia hora. No máximo, são correspondente a 60 suspiros, provavelmente longos. Então, seria meia hora, assim, um dos cálculos, pelo menos. Então, por quê? Porque o sono, ele é 1/60 do contrário da vida. Ou seja, a ausência de espírito nossa permite que entre a força impureza dentro do corpo. Ele não queria ter contato com essa impureza. Então, você pode imaginar alguém que dormia no máximo meia hora por noite. À meia-noite ele nunca estava dormindo. Ou quem não foi dormir, ou quem já acordou. Mas à meia-noite é trazido que o violino, a harpa dele soava milagrosamente, o vento de Hashem vinha lá e esse era o alarme dele que tocava para ele acordar. E quando ele acordava como um leão. E que a gente vê um modelo, um exemplo daquilo que a gente fala na Halachá, logo no início do Shulchan Aruch, que a gente tem que despertar com toda a coragem, enfrentando o Yetzer Hara. Porque se você aperta os snooze, acho que a harpa dele não tinha os snooze. Para de tocar. Não tinha como fechar a janela, não tinha como, só se rasgasse lá os fios da harpa. Então, na hora que você aperta os snooze, você já perdeu a guerra. Você tem que começar ganhando. E começa ganhando aquele que desperta amanhã. Inclusive, está escrito que aquele que estuda a Torá de noite, estamos aqui agora, ele, ao longo do dia, ele vai ter um Chut Shel Chesed, um fio de bondade iluminando ele. Então, a gente não pode perder as nossas noites. A gente tem que dedicar o máximo possível para o estudo da Torá. Então, ele especialmente tem o conceito de você acordar à meia-noite. Se você puder acordar à meia-noite, é o ideal. Se não, pelo menos, diz Allah, antes do amanhecer. Hoje, a nossa situação, por luz elétrica, a gente acaba dormindo mais tarde, acorda mais tarde, mas esse é o ideal. O ideal é você acordar à meia-noite. Então, o cara foi dormir às 6, 7 da tarde, dorme até meia-noite, e meia-noite você acorda, faz Tikkun Hatzot, estuda Mishnah, Teilim, etc. Até amanhecer, você já faz o Vatikin, e aí ainda começa a trabalhar, e o campo lá está te esperando, você precisa cortar o trigo, começar a Que trabalhar. horas vai dormir? Hã? Eu dormia 11h30. pelo menos. 6 da tarde. 11h30, meia-noite. 11h30, meia-noite, tá bom? Não, da vida. Ou Yaakov, que não dormia. Não, mas ele era o rei, não tinha, ele não tinha, Yaakov não dormia. Não foi? Yaakov não dormiu por 21 anos. ele não tinha que lavar a louça, varrer a casa, ele era o rei, não tinha que né, lavar a examinava louça, sangue, varrer a casa, arrumar, Mas o fato que ele não dormia, peraí, o fato que ele não dormia Quer dizer que ele não era, descansava. não, o fato que ele não dormia não é porque ele tinha tempo livre. Não, eu sei. O tempo livre, pelo contrário, te leva a dormir mais. O que faz o cara aposentado? Ou a ociosidade leva a preguiça maior. Pelo contrário, então ele estava muito ocupado. Talvez não estava lavando o prato, né? Mas ele, Baruch Hashem, 18 esposas, nada mal, né? E ainda ele tinha que aguentar não, receber todo o povo e todos os turas, e assumir toda a responsabilidade de tudo. E servir a Hashem o tempo todo. Então, ele era realmente brachot lá. Então, ele se dedicava inteiramente para Kadosh Baruch Hu, inteiramente para o povo, e quando ele saía para a guerra, tinha já comentei isso outra vez, mas agora ele traz, de que quando ele, pessoal, constantemente precisava sair para a guerra, então vinham consultar o Davi consultava Ahitofel, que era o sábio dele,
depois consultava o Sanedrin, e ainda depois consultava o Urim Vetumim, o peitoral, e só assim depois eles saíam para a guerra. Ou seja, ele não tomava uma atitude, não fazia nada sem se consultar e ter certeza que está fazendo aquilo de acordo com a vontade de Hashem. Esse é o modelo de rei. Vamos sair com essa mensagem, mas quando a gente fala de rei, aqui a gente tem o verdadeiro modelo do reinado que a Torá espera da gente. Falei várias vezes, um dos temas que a gente sempre está conversando é política, é para cá, é política, política. A democracia é o melhor dos piores regimes. Dentro do que existe por aí hoje possível, a democracia é o melhor, mas ele é o pior. Por que ele é o pior? Porque o cara que está lá está lutando pelo poder dele, ele precisa agradar as pessoas. Então ele não tem valores absolutos. O valor dele é o que mais vai dar voto para ele. Então ele pode ser o cara que quem vota nele são pessoas boas, então ele vai tomar decisões razoavelmente boas. Então essa é a melhor das opções que você tem. O que você tem na Torá é alguém está representando a Kadosh Baruch Hu. O que ele diz é absoluto. O que ele diz é absolutamente o bem. O que ele diz é absolutamente interesse do povo, não interesse próprio. Ele está aqui para servir e não está aqui para ser servido. Esse é o modelo e a gente teve na nossa história, e é isso que vai acontecer, Bezrat Hashem, que seja em breve com a vinda de Mashiach. Boa noite, boa noite. Da